Bom, eu espero que eu consiga explicar minha tese com base nesse título, mas não é algo muito complexo, não é algo difícil. Eu já escrevi sobre isso e eu resolvi trazer em vídeo, né, para, enfim, melhorar o consumo para algumas pessoas. E o que eu quero dizer com isso, de você ser mais cara de pau, essa tese que eu vou explicar aqui é uma experiência que aconteceu comigo mesmo, na minha própria vida. E creio eu que eu consegui alcançar grandes coisas, para mim foram grandes coisas, pela minha fase de vida, através disso, né, de ser cara de pau, de você não ter medo. E eu achava que era coisa da boca para fora, né, acabou que isso se provou muito ao contrário, pelo menos de acordo com a minha experiência, que é o que eu vou estar explicando aqui nessa tese central, tá? Então, eu acho que a pergunta inicial que eu quero fazer, eu quero abrir esse vídeo com isso você espera o momento certo ou você cria ele? Né? O que será que é a sorte? Então são duas perguntas. E eu acho que eu colocaria uma terceira. Será que a sorte é você estar preparado frente a uma ótima oportunidade? Tá passando um cavalo rápido e você tá, poxa, preparado para pegar esse cavalo e chegar onde você quer chegar. Eu acredito muito mais nessa definição de sorte, de você ter um alto preparo frente à oportunidade que está na sua frente. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo, que é o que eu vou estar contando agora com vocês, para vocês, né? Então, muitas pessoas, às vezes, elas esperam o momento certo, né? Ao invés de fato arriscar, porque às vezes o momento certo ele até chegou, né? Mas você tem aquele medo ainda que te desmotiva, você não vê um motivo para a ação. E você fala, por que eu vou agir? Por que eu vou pegar essa oportunidade? Eu não sei nem onde eu vou chegar. E muitas das vezes ela não tem esse direcionamento e acaba, enfim, ficando tudo em branco, né? Ela não progride, ela fica estagnada e acaba ficando ali até mesmo, às vezes, por vezes, depressiva. E o problema central, creio eu, disso tudo é quando a pessoa tem esse certo medo de ser cara de pau, de se expor, de adquirir repertório, seja falar em público, seja pedir um trabalho, né, você entregar algum tipo de currículo, você se expor, ter o medo do não. Eu acho que você ter o medo do não é algo que fecha muito mais as suas portas do que você ficar esperando pelo momento certo, pelo sim perfeito. Eu acho que fiz aqui claro com isso, né? Então acho que esse seria ali o problema central. Então o medo de você errar, ele faz você perder as oportunidades corretas. Basicamente seria aí esse primeiro bloco, né? Que é você ter a ilusão do momento certo. E aí já entra ali, obviamente, na minha história. Teve um certo dia, eu tava scrollando no Instagram normal, e aí eu vi um anúncio. Eu vi um anúncio de um cara que eu conhecia, né? Inclusive ele era sócio de um ex-chefe meu, tá? Ele era sócio de um ex-chefe meu. Inclusive, eu recentemente, não tem um tempinho, né? Mas eu já fiz trabalho para esse cara, tem um tempo de edição de vídeo, né? Edição, thumbnails, enfim. E às vezes o cara continua me procurando e às vezes eu tenho que negar porque meu tempo tá muito curto recentemente, então eu tenho que selecionar muito bem aonde eu foco minha energia, né? Então, creio eu que foi por conta disso também, né? E ele acabou confiando bastante ali pela minha entrega, etc. Mas basicamente, teve um dia lá no Instagram, eu vi o anúncio desse cara, e aí, a partir do momento que eu vi o anúncio desse cara, veio uma vozinha na minha cabeça ali, falando o seguinte: ei, você tem o número desse cara no WhatsApp. Por que você não envia uma mensagem para ele dizendo que você sabe fazer exatamente o que você tá querendo fazer? Porque qual é o contexto? Assim que eu vi a propaganda não, foi um Reels dele lá, né? Eu vi que, cara, o Reels dele tava meio que terrível, né? A gente que mexe com edição, às vezes vê um vídeo e você não olha um vídeo tentando aproveitar, você olha um vídeo com outra perspectiva, porque você já adquiriu o repertório naquele assunto, né? E aí eu comecei a ver, cara, a legenda tá ruim, os cortes estão errados, ele não tem uma correção de cor legal, a trilha sonora tá meio acabada. O que estão fazendo, né, velho? Pra um cara dessa altura, pra um cara que tem muitos seguidores, ele é muito relevante em um certo tópico, ele fala bastante sobre, inclusive, superdotação,
Eu acho que é o maior cara no Brasil que fala a respeito de superdotação, altas habilidades de superdotação. E aí, enfim, aí eu vi esse anúncio, né, e eu tinha o número dele e mandei essa mensagem, né. Eu tinha o número dele porque eu já tinha conhecido ele em um evento, né, presencial do meu ex-chefe, né, que eu tinha trabalhado com um cara ali pela primeira vez. E aí eu acabei, enfim, me contatando com o cara, né, e tudo, a gente trocou uma ideia rápida, eu salvei o número dele. E aí enviei essa mensagem. Quando enviei essa mensagem, né, eu não pedi necessariamente ali uma permissão, né, eu não mandei um podemos conversar ou algo do tipo, fui simplesmente ali na lata, o que eu achava que daria para melhorar. Eu falei, olha, eu vi alguns vídeos seus e creio eu que com a minha experiência eu consigo te ajudar ali de alguma forma a aumentar suas visualizações, a melhorar o seu branding, enfim, eu simplesmente falei ali o que eu conseguiria fazer, eu não enfeitei muita coisa, eu não lembro especificamente da mensagem, mas basicamente foi isso, tá? Eu não sei nem se eu tenho, eu devo ter ela ainda no meu WhatsApp, mas eu falei isso. E o resultado foi que ele simplesmente topou. Então, cara, eu olhei assim e falei, caralho, ele simplesmente aceitou e se eu não tivesse agido dessa forma, se eu não tivesse arriscado, eu não teria provavelmente hoje até comprado esse computador aqui, porque eu lembro muito bem que foi naquele período que eu comecei a juntar para comprar esse computador, porque eu precisava de um computador melhor, porque meus clientes estavam começando a crescer, né, a cartela estava vindo muito grande, e precisava de armazenamento, placa de vídeo, memória, e esse trabalho caiu, cara, perfeitamente na hora certa. Então, ou seja, teve a vozinha que me falou, envia mensagem, e teve a vozinha que falou, cara, ele não vai aceitar, por que você está perdendo esse tempo? Falei, não custa tentar, por que não? Eu já tenho o número dele mesmo, né? E se eu não tivesse, eu ia enviar pelo Instagram. É claro, eu tinha um portfólio consolidado, e meu portfólio não é grande coisa, assim, eu tenho uma playlist no YouTube com alguns vídeos que eu editei. Era para eu ter um site, né? Mas com essa playlist eu já consegui vários clientes, o pessoal viu que eu entregava antes, que eu, enfim, fazia o básico, né? O básico bem feito, o arroz com feijão. E após ele ter aceitado, isso me caiu uma ficha do caramba, né? Porque assim, o fato de você não enviar mensagem, muitas das vezes, é justamente pelo fato de você ter ali o medo da rejeição. Pode parecer óbvio, né, para muitas pessoas, mas eu acho que o óbvio ele precisa ser mais dito do que não dito, né, por medo do julgamento dos outros e falar, o otário tá falando óbvio, né? Mas eu acho que precisa ser muito mais dito, cara. Tem um ditado muito legal que fala que os seres humanos, eles precisam ser mais relembrados do que ensinados. Então, é como se você já tivesse estudado um assunto, mas você precisa muito mais relembrar daquele assunto do que necessariamente estudar um assunto novo. Eu acho que esse não foi o melhor exemplo, né? Não tô falando que você não deve estudar um assunto novo, mas acho que deu pra captar aqui o que eu tô querendo dizer, tá? Então, o medo do não vem justamente por conta dessa parte da rejeição, né? E vamos ser honestos, cara, quando você está prospectando na internet um cliente direto, raramente alguém vai saber que você foi descartado, que você não foi respondido ou algo do tipo. Pensa comigo, o máximo que pode acontecer é o cara de fato falar não, ou ele não te responder, ou no pior dos cenários, em um cenário bem hipotético, é o cara tirar print, postar no stories e falar, olha esse otário querendo me prospectar. É bem raro isso, né? Não tô falando que não acontece, pode acontecer, mas eu acho bem difícil o cara postar isso no Instagram dele pra todo mundo ver e ele mesmo ser rotulado de otário porque ele tá recusando o serviço e você tá querendo só ajudar, né? Então acho que isso pegaria mais mal pra ele do que necessariamente pra você, tá? Então no pior dos cenários aconteceria isso, ele vai te dar um não e você vai continuar seguindo sua vida e ele iria te expor e acho que até mesmo te expondo ficaria melhor porque alguém ia te enviar mensagem e você possivelmente se tornaria o cliente não, né, o editor de alguém por ali, né? Então é um jeito otimista de se pensar também, né? Não acho que isso aconteceria necessariamente, mas pode ser um bom ponto de partida ali, tá? Então sim, é bem capaz ali que mude o seu jogo inteiro, tá? E aí, uma outra coisa, né, que eu gostaria de falar, que é um outro tópico, né, que é o método 3. Eu sempre olho aqui pro lado pra não me perder, tá, gente, nos bullet points, já que eu não tenho ainda qual é o nome daquela porra? Qual é o nome, velho? Caraca, tava na ponta da língua. Enfim, método 3, um método, na verdade, 3 verdades ali pra tá te ajudando a destravar, certo? A verdade 1 é que ninguém confia em quem não confia em si mesmo. Então eu acho que se você
não tem uma mínima confiança em você, não espere que outros vão ter também. Justamente porque se o principal não está confiando, imagina por que o outro deveria confiar. Se você não confia no seu serviço, por que carambas o cara arriscaria a imagem dele, o branding dele por sua culpa? Então eu acho que é importante você ter essa confiança, e essa confiança provavelmente ela vem de você fazer mais, de você se expor mais. No caso da edição de vídeos, né, que é o que eu mais posso falar aqui com propriedade, é você fazer tantos vídeos, é você entregar tantas coisas, é você adaptar tantos estilos, que chega um ponto que você fala, cara, esse outro aqui vai ser fichinha, né? Pode ter aquela mini voz ali que fala, poxa, você não vai conseguir. Mas você olha e fala, poxa, mas eu tenho um monte de prova aqui, olha essa prova aqui, eu tenho essa prova, eu tenho outra prova, eu já tenho várias provas, então por que eu não conseguiria, né? Então, o portfólio, inclusive, é uma boa por conta disso, né? Você olha assim e fala, cara, eu já consegui fazer trabalhos muito mais difíceis. Por que eu não conseguiria esse? Então é uma forma de você quebrar a objeção ali. Pode ser mais interessante, né? Eu acho que quando você age, é muito melhor do que quando você só fala para o cliente. Então se você já fez alguma coisa, é interessante você simplesmente mostrar, você agir, você falar, não, já fiz isso, já fiz aquilo, do que só ficar prometendo, né? Ninguém vai viver de promessa, a promessa não vai fazer com que você prospecte e ganhe o cliente, né? E eu não tô falando aqui necessariamente só para cliente, tá, gente? Eu acho que você pode adaptar isso para qualquer cenário, né? Eu acho que isso serve até mesmo, enfim, para N fatores. Se você quiser procurar um trabalho melhor, pode ser também, né? Isso aqui eu acho que vale para tudo. Então, eu tenho um exemplo prático aqui, né? Que é, por exemplo, eu notei que a edição dele não estava à altura do tamanho do perfil. Então, eu lembrei dele justamente da minha capacidade de fazer com que eu pudesse melhorar o perfil dele, porque eu já tinha um certo repertório. Então eu mandei provas sociais, né, do que eu já fiz. Olha, eu já trabalhei com tal, com esse aqui, com esse cara do mercado. Nós somos de X visualizações para outras visualizações. E, cara, enfim, foi certeiro, né? Inclusive, o trabalho deu muito certo, nós viralizamos. Foi um vídeo, porque a gente não fez tantos, né? Mas ele começou a procurar cada vez mais, ele me procura até hoje. E isso que foi sensacional, cara, porque a partir do momento que você entregou o resultado que você falou que iria entregar, aí é que a confiança dele, ele passa. E sem dúvidas, ele não tem mais outra pessoa na cabeça, né? Quando vai procurar ali para fazer um tipo de trabalho. E aí tem ali uma outra verdade, né? Então, a verdade ali, a terceira, eu diria que é o momento certo é quando você age, né? A oportunidade, ela de fato não vem ali com um letreiro luminoso. Então, é por isso que é importante, do meu ponto de vista, você se aperfeiçoar a cada dia que se passa. Pra mim, cara, é religioso, tem que ser, é uma coisa ali que eu não tiro, não abro mão, é estudar todos os dias, independente se é YouTube, se é edição, alguma coisa com leitura, eu tenho que estar evoluindo constantemente, porque eu sei que quando a oportunidade aparecer, por mais que eu não me sinta pronto, eu vou saber, cara, ó, eu desenrolo isso daí um pouquinho, eu consigo não me sentir totalmente perdido nesse negócio, então eu posso pegar esse negócio aí pra mim e fazer de conta e fazer virar. Acho que é essa a proposta, porque eu sei que eu vou estar com preparo, eu sei que eu vou estar com a sorte, porque eu estou com preparo frente à oportunidade. Acho que esse é o principal, né? Então, eu não acho que você chegar falando pro cara, não quero que você saia desse vídeo aqui pensando que, tá, então beleza, já vou enviar a mensagem ali pro cara, oferecendo meu serviço de limpeza, no caso, cara, você é um editor. Cara, não, eu limpo até seu chão, limpo seu vaso, vou aprender, eu faço... Não é isso que eu tô falando, tá? E nada contra, tá? Se você quiser fazer isso, faz, né? Inclusive, se a sua profissão é essa, não tô falando nada de errado contra isso, não tem nada a ver. Mas o ponto aqui para de ficar querendo prometer tanto pro cara, entendeu? Mostra ali o que você já fez. E se você não fez ainda, construa uma prova antes para você primeiro ir lá e simplesmente mostrar para ele do que você é capaz, né? Eu expliquei com mais detalhes isso na própria newsletter, né? Que eu fiz isso aqui, inclusive esse vídeo que eu tô fazendo é justamente porque eu escrevi essa newsletter há quase um ano e tô fazendo esse vídeo aqui porque é um tópico interessante. O link tá na descrição se você quiser ler com mais detalhes, lá eu dou exemplos muito mais concretos, mas o fato é justamente esse, é você não ficar falando que eu entrego qualidade, né? Quando simplesmente o seu portfólio é muito duvidoso. Se for o caso, entrega uma amostra grátis,
entendeu? Você tá no começo, cara, que mal tem você entregar uma amostra grátis, que mal tem você fazer uma pequena demonstração do seu trabalho para você conseguir. Eu acho que o retorno é muito maior. Hoje eu não faço amostra grátis, eu acho que eu já fiz há um tempo atrás. Para esse cara eu não precisei, porque eu já tinha muita prova, então eu diria que essa é a dica principal. Construa prova. Quanto mais prova você tiver, isso eu acho que é para tudo. Se você é um infoprodutor, se você é um cara que presta serviço, quanto mais prova você tiver, melhor. E mais fácil o cliente vai cair na sua carteira. É isso, né? Porque não tem muito mistério, beleza? Pelo menos de acordo comigo foi assim. Para vocês pode ser diferente, para você que está assistindo, que mexe com edição ou com outra prestação de serviço, mas para mim esse foi a virada de jogo, não teve muito mistério, tá? E aí um outro tópico, né, o choque de realidade, que é, cara, você ficar se repetindo frase no espelho motivacional de que você é melhor e tudo, eu não acho que seja o melhor caminho. Pode ajudar algumas pessoas, eu não fiz isso, nunca fiz isso. Sei de grandes famosos que faziam isso, né? De ficar se reafirmando e mudar a mentalidade, isso pode ser uma grande virada de chave, mas para mim pelo menos não foi, né? Eu acho que a confiança no campo e a confiança no espelho são duas coisas distintas. Eu defendo a hipótese de que você vai construir a confiança quando você estiver no campo de batalha e não quando você estiver na sua casa imaginando estar no campo de batalha. Acho que deu para compreender. Então eu não fico parado frente ao espelho falando, olha, você é melhor, olha, haja enquanto você tá 100% pronto, cara, vai, você consegue. Ao invés de eu fazer isso, eu já vou estar no campo, entendeu? É muito mais fácil fácil não, né? É muito difícil. Do contrário, eu não estaria gravando esse vídeo, né, e tentando passar a pérola para vocês, mas é muito mais fácil falar do que necessariamente ali tá fazendo a ação, né? Acho que esse é o ponto. Então, assim, eu diria para você agir mesmo sem estar 100% pronto, mesmo sem você sentir 100% pronto, porque às vezes a confiança, o se sentir pronto vai acontecer justamente quando você estiver agindo, quando você estiver adquirindo repertório, seja falar em público, editar vídeo, levantar a bunda da cadeira para procurar um trabalho se você está desempregado, fazer live, começar a ler um livro, tanto faz, né? Você tem que ter ali a mentalidade de ser um fazedor ao invés de ser ali um falador, né? Acho que esse é o ponto principal, tá? Então, é interessante também não dar passos maiores, beleza? É muito importante essa parte de, tá bom, eu vou agir, mas quando for agir, tenha bom senso, né? Não é você sair fazendo coisas ali que você tem certeza que você não vai conseguir fazer, porque do contrário, você vai mais se queimar no mercado que você tá do que necessariamente se ajudar. Eu acho que você tem que sim assumir riscos, mas não riscos de forma romantizada, como muitas pessoas na internet fazem. Assuma riscos, cara, saia da casa dos seus pais, assuma aluguel por conta própria, só assim você vai virar homem, e se for necessário passa fome, vive de CLT ali mesmo, e construa o seu negócio do zero, engane as pessoas se forem necessário, não que eles falem isso, tá? Eu tô exagerando aqui para pintar ali o quadro de vilão, mas que de fato existe, né? Muitas pessoas aí ouvem conselhos muito bostas de tomar riscos ao ponto de isso ser algo muito romantizado, cara. É ridículo, isso é muito ridículo. Então eu não recomendaria você assumir riscos ao ponto de prejudicar a sua vida pra te fuder pra você ficar no fundo do poço, tá? Claro que tem uma outra perspectiva de, poxa, tô no fundo do poço, o bom é que não tem mais pra onde ir depois disso. Mas essa aqui não é a tese central do vídeo, tá? Beleza? Então, a conclusão acho que é essa, né? É uma simples mensagem, né? De que o fato de eu ser cara de pau, de eu ir lá, meter a cara e falar pro cara, olha, isso aqui tá errado, eu consigo te ajudar porque eu sei que eu sou bom nisso, porque eu tenho prova nisso e aqui tá o meu portfólio. E deu certo. Então pra mim foi uma puta sorte, foi uma cartada que eu tava num dia comum, rolei o feed, apareceu aquilo, eu mandei mensagem pro cara e isso me ajudou bastante. E até hoje o cara me procura pra fazer trabalho. Isso tem... Eu falei 1 ano, né, que eu postei aquela newsletter, deve ter 1 ano e meio, 1 ano, por aí. Então isso me ajudou muito, cara, isso me ajudou muito, sendo bem honesto, se não fosse esse cliente eu não teria conseguido o computador que eu tenho hoje, eu não teria aumentado a minha confiança e hoje eu ainda sigo aprendendo, tá? Então, cara, lá fora tem muita gente esperando às vezes uma simples mensagem, não de um falador, mas de um fazedor. Às vezes o cara, ele pode dar até mais a oportunidade para você que fez um trabalho do que pro cara que
não fez nenhum trabalho e tá prometendo mundos e fundos pro cara, tem um perfil bonito e tudo, mas não tem o trabalho necessariamente, umas postagens desconexas, não tem o serviço. E aí vem você envia e ele te dá essa oportunidade. Então, às vezes, cara, tem aí, tá cheio de cliente esperando o seu contato para você prestar serviço. Se você presta serviço para fora, eu acho que é melhor ainda, né? Dizem que o mercado lá fora tá melhor. Então, você não perde nada. Eu acho que esse é o ponto. Seja cara de pau, vá atrás mesmo, independente do que você faz, independente do projeto que você tá guardando na gaveta. Se pergunta, o que eu tenho a perder necessariamente, cara? Acho que você tem muito a ganhar, você vai aprender muito mais no caminho, tá? Eu acho que esse é o ponto. Então espero te ver aí no campo de batalha, eu já tô aqui. É caótico, mas ao mesmo tempo confortante, porque eu sei que eu tô aprendendo diariamente. E isso é muito bom, cara, porque eu não tô preso no mundo das ideias. Eu vi uma postagem muito foda do Alan Nicholas, o cara lá que mexe com inteligência artificial, que ele mostra um gráfico onde, antes da era da AI, eram muitas pessoas, poucas ideias e uma prática relativamente baixa. Hoje é muitas pessoas, muitas ideias e muita pouca prática. Muito menos prática do que antes de existir a inteligência artificial. Então surgiu a inteligência artificial e as pessoas, elas ficaram mais engessadas ainda. Ficou mais difícil delas começarem a praticar. Porque com o fato de ter inteligência artificial, você tem um mar azul, um oceano azul de ideias, mas você ainda não pratica, você ainda não é um fazedor. Isso é muito triste, tá? Isso é muito triste. Então o mundo é dos fazedores, independente se você tá bem de vida ou não. Se você começar a fazer, você se aproxima mais ainda aí dos seus objetivos, ok? Então, acho que foi claro aqui. Eu fiz meu último vídeo, eu falei sobre, eu acho que é um assunto ali que pode impactar muitas pessoas, pode mudar de alguma forma ali a sua percepção para algumas coisas. Acho importante você assistir, eu vou deixar ele aqui. Lembrando que a minha newsletter está aqui abaixo, se você quiser assistir, ler na verdade, né, o que eu falei aqui agora, provavelmente tem alguns pontos aqui que eu acabei esquecendo, mas eu acho que o principal foi passado. Clica aqui embaixo, você vai ter acesso aí à newsletter, é gratuita, tá? Então é só ler lá o assunto. Recomendo ler, porque aí você extrai melhor o que eu tô querendo passar. Certo? Então é isso, te vejo no campo de batalha e te espero aí para um próximo vídeo quando estiver inspirado para gravar. Fechou? Valeu, galera.